Oração do dia, bom dia. E hoje falaremos a respeito do batismo nas águas. Paulo usa dessa figura, que é uma ordenança do nosso Senhor para todo crente, para mostrar que o batismo comunica uma realidade, uma verdade, que é a nossa situação diante de Deus. E nessa argumentação que Paulo está trazendo a respeito de... Ele já falou das bênçãos, né? Da gente ter sido declarados justos pela fé. Agora ele falou também, né? Do Adão e do Jesus, o representante, nosso representante é Jesus. E aí ele vai fazer uma pergunta retórica, algumas perguntas retóricas, né? E aqui ele já inicia. Tá bom, se eu sou salvo, então eu vou pecar mais para que a graça aumente? Então vamos lá. Romanos 6, 1. Deixa o joinha, viu? Pra gente aumentar o alcance nessa plataforma. Pois bem, Romanos 6, 1. Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Porque é uma pergunta assim, que Paulo usa dessa retórica de colocar tipo um questionador, né, no diálogo. Ele está tipo dialogando com alguém que o questiona. É uma retórica que ele usa. E aí nesse imaginário, nesse irmão questionador imaginário, ele propõe essa pergunta. Então a gente vai pecar mais para que a graça aumente? Aí vem o versículo 2. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo, Jesus no batismo, nós nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Senhor, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então Paulo vai dizer, olha, a gente não vai pecar mais para que a graça aumente. Eu quero lembrar vocês, antes de tudo, que o batismo comunica uma verdade. Comunica a verdade de que estamos unidos a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Eu acabei de explicar para vocês, Paulo dizendo, que Jesus agora é o nosso representante. E nós estamos unidos em nosso representante. E como nós estamos unidos em nosso representante, quando ele morre, o velho homem morre. Quando ele ressuscita, o novo homem vive. Entende? Então, a velha humanidade morreu, recebeu punição, e nós, ali em Jesus, recebemos a punição. Nós, ali em Jesus na cruz, fomos sepultados. A velha humanidade ali, os velhos humanos, os antigos humanos, os humanos rebeldes ali, eles foram sepultados, não é? Recebeu a punição, morreu, porque esse é o resultado da rebelião, a morte. Mas quando Jesus, ele ressuscita, uma nova humanidade, novos humanos apareceram na criação. E nós estamos ligados, unidos em nosso representante, que é Jesus. Então agora, novos humanos surgiram na criação. E o batismo representa isso. É o que Paulo está dizendo. Paulo está deixando muito claro que o batismo, ele traz essa representação. Aí vem o versículo 5. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição se assemelha à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não morrerá mais. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder
do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Desta forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Você percebe que a argumentação de Paulo é: olha, primeiro, Jesus é o representante nosso. Segundo, nós estamos unidos nesse representante. E estar unido é tipo estar ligado, casado com Cristo. E se nosso representante ali, ele se colocou no nosso lugar, ele é nós, na cruz recebendo a punição e morrendo, ele também é nós, ressuscitando e vivendo nova vida. E o batismo representa isso. E o que Paulo está provocando aqui? Versículo 12. Não deixem que o pecado reine sobre você, o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora vocês têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça divina. O apelo de Paulo é: olha, a realidade que vocês têm diante de Deus é: vocês são novos humanos nessa criação. O antigo já está morto e sepultado. Aqueles humanos rebeldes da criação, da primeira criação, eles foram sepultados. Agora existe uma nova criação, uma nova humanidade, novos humanos que estão manifestos. Assumam esse status. Assumam. Eu usei no rádio uma ilustração assim. É como um homem que tem status civil de casado, mas o dia a dia dele ele vive como solteiro. Ele é casado. Esse é o estado civil dele, ou status civil dele diante do Estado, diante da esposa, diante dos familiares, diante de tudo que ele fizer. Os documentos dele, tudo fala: você é casado. Né? Os financiamentos que ele teve que fazer junto com a esposa porque é casado. As pessoas tratam ele como um homem casado. Esse é o status dele. Porém, o dia a dia ele vive como solteiro. É uma contradição em pessoa. Ele não assumiu o status para si de casado. É o que Paulo está dizendo. Olha, vocês têm o batismo. O batismo representou aquilo que aconteceu com vocês porque vocês estão ligados a Cristo, unidos a Cristo. De fato, morreram, de fato vivem e assumam esse status. E aí do versículo 12 até o 14 ele diz: então não deixem o pecado ou a rebelião reinar sobre vocês, sobre o ser de vocês. Não deixem. Assumam. Vão para a luta. Briguem. Briguem mesmo. Para que vocês, de fato, vivam conforme o status diante de Deus que vocês têm, como um novo humano. Eu quero aqui fazer um apelo a você. Quero fazer algumas perguntas. Você tem status de filho de Deus, mas não vive como filho de Deus? Você tem status de livre da rebelião, mas ainda continua vivendo rebelde? Você tem status de ovelha, mas vive como um lobo? Hoje é dia de lutar. Primeiro ponto. Hoje é dia de lutar. Segundo, o batismo nas águas representa tudo isso. Um crente não pode ficar sem ser batizado. Se você não é batizado ainda, hoje mesmo você vai entrar em contato com, se for no pequeno grupo, você vai conversar com o seu líder.
se for departamento, líder. Se você for de alguma igreja local, né, outra igreja local, você vai conversar com o seu pastor. Tá? Porque o batismo é fundamental, porque o batismo é um rito que marca você, que comunica essa verdade. E todo crente tem que ser batizado nas águas. Amém? A minha oração é que você viva conforme o status que você já tem diante de Deus, você que entregou a sua vida a Jesus. Senhor, eu peço que esse irmão e essa irmã viva de fato o status que já tem diante do Senhor. Ó Deus, eu peço que não vivam em contradição. Ó Deus, que desperte a consciência desse irmão, dessa irmã, para a glória do nome do Senhor. Também oro, ó Deus, intercedendo por pessoas enfermas, causas, ó Deus, impossíveis. Oro, ó Deus, contra a ação de demônios, que projetos de maldade do reino das trevas não prospere, mas que prevaleça a obra do Senhor. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Compartilhe com quem você ama, deixe aí nos comentários pedido de oração, comentário, testemunho, tá bom? E se inscreva se for a primeira vez. Deus abençoe e graça e paz.